Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer nos nossos corações, que haja amor, compaixão e paz entre todos os seres do universo. Boa noite aqui para o nosso querido Emanuel, lembra dele? Emanuel? O Emanuel, lembra dele? Sim. Então está aqui no meu Instagram aqui. Amanda. É isso aí, minha gente. Então, falando do que vamos encontrar, né? A gente trouxe esse trabalho aqui, Conhece-te e transforma-te, porque é necessário a gente conhecer e se transformar para poder, primeiro, colocar a perna no lugar aqui para o negócio ficar em pé. E para a gente poder evoluir, né? E encontrar condições melhores, né? Oi? Tá, beleza, obrigado. E para a gente poder evoluir, né? Então, conhece-te e transforma-te, a jornada do Espírito rumo à luz. Você passa aí? Então, a gente tem aqui dois olhares e uma mesma verdade, né? Ou seja, é uma visão psicológica com a visão espírita. O que acontece? Nós invertemos os valores, né? A gente é paradoxal, porque a verdade é espiritual, mas a gente quer que a matéria comprove a verdade espiritual. Olha, Jesus falou aquilo, a ciência comprovou. Quem é que tem que comprovar na realidade? Era Jesus, não a ciência avalizar aquilo. A gente dá crédito para o homem em detrimento do ser espiritual. Vocês já pararam para analisar isso? Não, porque nós espíritos não temos essa péssima mania. Não, porque agora a ciência comprova o que André Luiz falou em 1900 e bolinha. André Luiz já falava há trocentos anos atrás, a ciência agora comprovou, a gente só dá valor porque a ciência comprovou. A ciência é feita de quem? Hein? Quem é que faz, que estuda a ciência? Quem é? O homem. São espíritos encarnados, né? A informação que vem do alto, dependendo da procedência, evidentemente, né? A gente não vai acreditar em qualquer espírito, né? Mas sim, se ele é de Deus. Então, dependendo da procedência, o valor da informação de lá é muito maior credibilidade do que a daqui. Porque nós ainda estamos buscando o que eles já alcançaram lá. Então, a gente inverte a situação. Mas nessa situação da psicologia e o espiritismo, nós encontramos, por exemplo, Jung falando da individuação, e a doutrina espírita fala da evolução espiritual. Viktor Frankl, vocês já ouviram falar em Viktor Frankl? Não? É um ser maravilhoso, fantástico, né? Psiquiatra, um estudioso, assim, e ele era judeu, né? E ele foi preso num campo de concentração. E aí a gente vai falar sobre alguns aspectos de algumas descobertas que ele fez lá, que são assim surpreendentes. Vale a pena você estudar, conhecer a história desse nosso irmão, de uma evolução bem maior para a sua época, pelo menos, né? Você põe lá no Google Viktor Frankl, e é uma história que vale muito a pena conhecer. Não vou dar spoiler não, porque espírita se notabiliza pelo estudo, pelo conhecimento, né? Então a gente precisa estudar, e aí é uma oportunidade. Ele diz que a gente tem que ter sentido de vida, e a doutrina espírita diz que a gente tem uma missão aqui nessa reencarnação, né? Então você vê que há uma congruência entre as falas
da psicologia com a doutrina espírita. Por exemplo, Jung fala sobre a sombra, que é tão famigerada e tão conhecida. A doutrina espírita nos traz a imperfeição do espírito. A psicologia traz a resiliência pós-traumática. Já a doutrina espírita nos fala das provas que vão nos fortalecer no projeto evolutivo. Fala a psicologia da compaixão ativa e fala a doutrina espírita da caridade genuína. Então, são pontos que congruem, eles chegam ao mesmo resultado, tanto da psicologia quanto da doutrina espírita. Aqui nós temos o mapa do ser humano integral. Jung e Kardec descrevem os mesmos comandos com vocabulários diferentes, né? Então, aqui nós temos a máscara social, o papel, né, que a gente assume no mundo de acordo com as necessidades, mas não é o real. Essa questão da máscara é muito comentada, é muito falada na psicologia, quando a gente percebe que a maioria das pessoas não externa aquilo que verdadeiramente é, né? Muitas externam aquilo que gostariam de ser e deixam de ser o seu verdadeiro eu. É uma questão até hoje muito comum do ego, né? O ego, a gente vê que as pessoas estão assim, muito egoístas, né? Muito eu, isso se acentuou depois da Covid, né? Então, o ego, segundo Joana de Ângeles, teve um papel importante que foi desenvolvido, né, no começo da nossa trajetória, mas agora já passou do momento da gente deixar o ego um pouquinho lá quietinho e trabalhar outros aspectos da nossa evolução psíquica, para que a gente possa se perceber enquanto evolução, enquanto espíritos caminhando para uma jornada de luz. E isso é extremamente importante, principalmente para nós que somos espíritas, precisamos despertar para essa realidade, porque a gente já está há muito tempo, há muitas reencarnações, né, patinando. A gente já está há muitas reencarnações repetindo os processos e não conseguimos caminhar. Eu costumo dizer que a gente é tão ruim que precisou ser espírita para ver se melhorava, né? Então, a doutrina espírita é uma luz fantástica, uma oportunidade ímpar, mas para que a gente possa entendê-la, para que a gente possa esmiuçá-la, para que a gente possa trabalhar essa oportunidade que nos foi concedida, a gente tem que começar a partir de nós mesmos. E não é uma jornada fácil, né? Não é uma jornada simples, não é uma coisa tranquila. Olha, agora eu descobri o caminho das pedras, agora eu vou resolver tudo. Não é assim que funciona, né? Kardec já dizia que a evolução não dá saltos. Então ninguém vai sair daqui transformado. E não acreditem em quem disser que agora aceitei Jesus, pronto, estou com tudo resolvido, sou outra pessoa. Não é verdadeiro. Ninguém passa por uma transformação desse porte. A transformação se dá lenta e gradual, porque ela precisa se enraizar, ela precisa se estabelecer. E eu só vou conseguir enxergar isso à medida em que eu for me conhecendo, que eu for vendo a necessidade da mudança. Porque ninguém muda ninguém, né? Ninguém consegue esse fato. A gente mal a mal consegue mudar a si próprio, olha lá, que já é uma jornada complicada, né? Então, não temos esse poder de mudar as pessoas, mas a gente pode, a partir de nós mesmos, começar a vender uma imagem melhor e aí despertar o interesse das pessoas se modificarem. É o que pode ter acontecido com algumas pessoas que
que aqui nos encontramos. Você apaga de novo, Iracema, porque ficou escuro o slide, né? Então, a gente tem aí o ego, né? Que a gente está falando agora, que é o centro da consciência, né? Pensamentos, emoções que vão sendo percebidos, né, de uma forma muito pessoal, né? Por isso que é do ego. As sombras são algo que a gente luta muito contra elas, né? Mas para a gente poder superá-las, né, essas imperfeições que a gente ainda traz, né, e que foi o obsessor, falou das imperfeições, o negócio desandou, né? Então, essas imperfeições, como por exemplo, a gente às vezes quer pôr ela debaixo do tapete, né? Não, porque agora eu sou uma pessoa diferente, agora eu quero ser melhor, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, e infelizmente não é assim que a coisa funciona. A gente não arranca, não é como tirar um plugue da tomada e você desliga o aparelho. A gente precisa trabalhar, e trabalhar a sombra ou a imperfeição é você, em primeiro lugar, reconhecê-la. Eu tenho raiva, gostaria muito de não ter, mas ainda tenho muitas imperfeições. Muitas delas a gente não está nem preparado para perceber ainda. Talvez a gente tenha que vir em outro momento para poder perceber algumas que a gente não vai conseguir mexer com elas neste momento. Mas aquelas que a gente já percebe, é importante que a gente comece esse trabalho de perceber para poder mudar, de acolher, de aceitar. Não, eu não sou assim, eu ainda temporariamente sou assim, mas eu sou um ser que estou caminhando para a luz. E como um ser que está caminhando para a luz, eu vou tentar mudar a minha postura, eu vou tentar mudar a minha conduta nessa jornada. E vou buscar aplicar isso agora, nesse momento. Não posso postergar mais, eu não posso deixar para depois. Eu tenho que buscar entender, integrar, né, essa minha dificuldade para poder fazer a pergunta certa, que não é por quê, é para quê. Para que essa situação chegou? O que eu posso fazer para resolver? O que está sendo pedido de mim para que eu possa modificar essa circunstância que eu estou vivendo? E o self, ou espírito, né, que é aí representado no princípio inteligente, né, que Jung já falava sobre o self, né, que é a centelha divina, que é a nossa parte melhor, que é para onde estamos caminhando. Ora, as sombras e as nossas imperfeições, né? O que não integramos nos governa, já dizia Carlos Fabiano. Então, olha que interessante, o que não integramos nos governa. Joana de Ângeles também diz que muita coisa que nós fazemos está no automatismo, ou seja, vem do nosso inconsciente e vai diretamente para a nossa ação. A gente nem se dá conta. São as repetições que nós trazemos dos processos do nosso passado reencarnatório e que a gente ainda não percebeu que está executando, que está repetindo. Então veja que é real essa governança que esses processos exercem sobre nós, né? Então há uma concordância em Jung e Kardec quando eles dizem que o que negamos de nós projetamos nos outros. Olha que interessante.
Quem nos irrita intensamente costuma carregar exatamente o que reprimimos em nós mesmos. A intolerância com o orgulho alheio frequentemente revela orgulho não reconhecido em nós. Isso é muito interessante, gente. Isso é extremamente interessante, e eu tenho uma passagem dessa, né? Conheço essa situação de cátedra, né? Espírita novo é um ser problemático, não é não, Júnior? Não é, Bruno? Né? Porque ele toma conhecimento, ele retoma, aliás, né, o conhecimento com aquelas informações, e aí ele se acha, né? Ele começa a devorar livro, ele fala, não, agora vamos pegar todos aqueles livros de Divaldo, por exemplo, aí eu estou resolvido na vida, vou evoluir, né? Oi? Mas esse é um processo natural, né? Não é questão de depreciar o convertido ou não convertido, é um processo natural que a maioria das pessoas vai passar, salvo raríssimas exceções de espíritos que já têm uma jornada muito longa, que já têm uma experiência fantástica. Mas esse processo, eu não estou falando de forma depreciativa, é natural esse processo da gente tomar conhecimento com algo novo, algo que a gente se encanta, e aí pronto, ninguém segura, a gente sai, né, tentando convencer todos daquilo que a gente ainda não vive, né? E aí que é o grande problema, porque a gente precisa vivenciar, a gente não precisa converter ninguém, né? A gente precisa converter a nós mesmos. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava como representante comercial, e quando eu comecei a me aprofundar na doutrina espírita, aquilo me tocou profundamente. E eu, né, comia, bebia, almoçava, jantava, tomava café da manhã espiritismo, né? E aí uma vez eu fui em Feira de Santana visitar um dos clientes, e aí peguei uma cliente que eu fiquei acho que umas 3 horas falando sobre doutrina e tal, aquele negócio todo, aquele entusiasmo, né? Aí quando eu saí de lá, né, eu parei na calçada para atravessar a rua, aí o Tico e o Teco se encontraram, e aí veio a sinapse. Aí eu pensei aquele pensamento, mas aquilo que eu falei é tudo aquilo que eu não faço. Então já comecei daí a despertar, o que já é um outro passo grandioso, para poder entender que a necessidade e o processo é meu, não é do outro. Que a gente tem um hábito de querer arrastar todo mundo, né, no nosso barco. Mas o barco é nosso, a jornada é individual. E até entender isso demanda um certo tempo. Então, quando a gente está apontando alguma coisa no outro, a gente tem ou já teve, ou já passou pelo processo. Bom, mas se eu chamo o outro de ladrão, porque eu vejo que ele está fazendo coisa errada, ele é ladrão, e é comprovado isso, eu também sou ladrão? Não necessariamente, mas provavelmente já foi, porque tem a experiência do conhecimento. É a mesma coisa quando eu identifico alguém generoso. Eu só posso identificar alguém que é generoso porque eu tenho essa experiência dentro de mim. Eu reconheço algo que eu já sei, que eu já tenho. Então, é efetivamente assim. A gente reconhece no outro aquilo que vai em nós, tanto de bom quanto de negativo. Então, quando a gente identificar algo negativo do outro, cuidado. Precisamos avaliar a nossa intimidade. Precisamos ver aonde esse processo que eu estou acusando, que eu estou apontando, está dentro de mim. Porque tem. Aliás, a nossa experiência, a gente sabe, é rica, né? A gente já traz de outros caminhos. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente vê dos outros. Esconder não resolve,
interagir, integrar sim, né? Kardec nos coloca que as imperfeições precisam ser reconhecidas para serem superadas. A gente só mexe com aquilo que a gente está vendo, né? Ninguém vai sair quebrando parede porque teve uma intuição de que é um vazamento de água. Você só quebra a parede quando você vê que ela está úmida, né? Então algum cano ali estourou, alguma coisa de errado aconteceu, aí você precisa interagir. Caso contrário, você não vai mexer com esse processo. Então assim é também com a gente, é reconhecer o processo para depois começar a trabalhar, né? Jung diz que a sombra integrativa força. Ambos pedem honestidade e não mascaramento. Honestidade é você reconhecer o que verdadeiramente você é. Eu gostaria muito de ser Divaldo, mas eu sou Antônio Peralva. E aí eu preciso, dentro desse contexto de Antônio Peralva, tentar trabalhar para, porque quem sabe, chegar no nível de Divaldo, se é o que eu almejo, né? Mas eu preciso me reconhecer enquanto o ser que verdadeiramente sou, sem buscar mascarar a minha própria realidade. Uma coisa também muito importante: imperfeição não é falha moral, é uma etapa do processo que a gente está vivendo, né? Já pensou se a humanidade tivesse consciência disso? Por exemplo, a gente não seria tão crítico, tão feroz para com aqueles que a gente acha que estão agindo de forma equivocada, né? Até porque a gente não tem a certeza absoluta, né, de nada. Só quem tem certeza absoluta é Deus. A gente tem uma ideia, tem algumas evidências, e aí então a gente acaba tendo uma percepção de valor. Mas não significa necessariamente que essa percepção de valor que nós temos esteja correta, né? Tem um livro, Alguma Coisa da Obsessão, de Ivone do Amaral Pereira. Me chamou muito a atenção por vários fatores, mas um detalhe me chamou mais ainda. O Dr. Bezerra de Menezes, que do plano espiritual está interagindo na construção desse livro, recebe a súplica, né, de uma pessoa através da oração, e aí essa pessoa pede por um determinado ser que está encarnado, que está em vias de se suicidar. Aí o Dr. Bezerra de Menezes é acionado, toma conhecimento daquilo, e o que ele faz? Ele vai buscar os arquivos celestes para saber a história daquele ser. Quase igual a gente, né? A gente vai logo pesquisar o que aconteceu, o que não aconteceu, para tirar um juízo, né, da coisa, né? A gente não quer crucificar logo, né? A gente não quer pôr na cruz um prego enferrujado, porque se não morrer da crucificação, morre de tétano, está garantido, né? Então, olha a diferença de um espírito evoluído, né, que tem consciência. O que é que ele faz? Ele vai tomar pé da situação, ele vai saber o que realmente está acontecendo para poder então passar a agir. É um caminho longo para a maioria de nós, né, que ainda somos muito julgadores, né? A gente ainda tem essa visão, né? Então, essas falhas morais que a gente traz, que a gente ainda pratica, elas são um meio da gente poder entender a maneira de não agir, né? Então, aquilo que eu já sei que eu não devo fazer, eu já estou aprendendo com os meus deslizes que eu preciso mudar a maneira de agir, a maneira de ser. Eu preciso transformar as minhas atitudes para que elas possam, então, estarem
congruentes com aquilo que eu penso. Por exemplo, aqui todos nós somos espíritas, não é isso? Sim ou não? Sim. Vocês vão dormir, acho que já tem gente dormindo. Se nós todos aqui somos espíritas, logo aqui ninguém tem medo de morrer, não é verdade? Então não há congruência com aquilo que eu falo. Na hora de agir, eu falo uma coisa, depois na hora de agir, eu ajo de forma diferente. Isso aí fecha, isso dá certo, minha gente? Vocês acham que dá certo? Não, né? Então eu tenho que reavaliar o meu conhecimento, eu tenho que reavaliar a minha visão. Porque eu comungo de uma coisa e na hora de agir é totalmente diferente. Não, mas se eu sou um espírito imortal, não vou ter medo de morrer. Até porque a morte é do corpo, não é do espírito. Mas a gente tem um apelo ao corpo. Oi? A gente não tem um pouquinho de apelo ao corpo. Só um pouquinho. Eu sempre digo, eu não tenho medo de morrer. Agora, eu tenho um grande receio na hora da prestação de contas, do planejado e do realizado, isso eu tenho, sem dúvida. O mundo que a gente vai encontrar aqui depende exatamente daquilo que ele está fazendo aqui, né? Sentido de vida, né? Viktor Frankl, vamos voltar ao Viktor Frankl. Ele sobreviveu ao Auschwitz, acho que é mais ou menos essa pronúncia, que era um campo de concentração terrível, né? E descobriu o que Kardec já nos ensinava, né? Então ele instalou a logoterapia, né? E disse o seguinte, que quem tem um porquê suporta qualquer como, né? Frankl observou que os sobreviventes dos campos nazistas não eram os mais fortes fisicamente, eram os que mantinham um sentido, uma pessoa amada esperando, uma missão por cumprir, uma obra inacabada. O último de todos os direitos humanos é o de escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. Forte isso aí, né? Então, repare só, não é o mais forte que sobrevive. Sobrevive quem tem um propósito de vida. Quem de nós aqui tem um propósito de vida? Levante a mão. Muito bem, já estamos evoluindo, né? A gente já sabe o que é propósito de vida, já sabe qual é o propósito de vida, seja qual for. Então isso é fundamental para a gente perseverar na nossa caminhada, porque sem um propósito de vida, qual é o sentido que tem a vida? Para que eu vou ficar aqui fazendo o quê? Então, se a gente precisa ter para poder efetivamente entender o que Allan Kardec nos diz, é que toda encarnação tem um propósito. O espírito, a não ser que ele esteja na condição de expiação, que eu acho que não é o caso de ninguém aqui, ele, antes de nascer, ele vai se reúne com os amigos espirituais e promove, aquilo que ele vai viver aqui quando encarnado. O único detalhe é que a gente tem livre-arbítrio, que cada miséria que a gente faz com esse livre-arbítrio, eu nem vou me contar. Não é brincadeira, né? Mas faz parte do processo, faz parte do aprendizado, né? Então, a gente já programa aquilo que a gente precisa fazer. Se vai cumprir ou não, é uma outra história. Na mediunidade, por exemplo, acontece muito. Não, eu vou ser médium, porque eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E ainda vira para o mentor e fala, chá comigo que eu vou resolver tudo.
Chega aqui, né, Iracema? O negócio desanda, o bicho pega, dá problema. Mas a gente está trabalhando para se melhorar constantemente. A gente precisa ter essa visão. Deixa eu ver aqui de perto, senão não há mal que não traga consigo o germe de um bem. É uma coisa que eu sempre digo. A espiritualidade se utiliza inclusive do mal para fazer o bem. Aquilo que a gente está achando que é ruim, aquilo que a gente está achando que é negativo, a espiritualidade está lá se aproveitando para resgatar débitos, para chamar consciências. E uma coisa a gente precisa ter, né, a visão mais clara. Eu tive, inclusive, segunda-feira, na mediúnica que eu estou participando, a oportunidade de conversar com um espírito que fez coisas terríveis, que se suicidou e que chegou num estado tão deplorável, que a gente não tem nem ideia. Porque a dor moral, essa não tem nenhum tipo de anestésico, a não ser a reencarnação que faça passar. A dor física se resolve. Por pior que seja, se resolve. Mas a dor moral, essa é complicadíssima. Por isso, está cheio de irmãos lá do outro lado, querendo a nossa vaga. Aquela que a gente vive se queixando. Aquela que a gente reclama. Oxe, não pedi isso não. Essa está cheia assim, de gente lá do outro lado, querendo ficar com ela. Então a gente precisa analisar melhor esse aspecto também, né? Porque é uma oportunidade grandiosa que a gente está recebendo. Vamos lá, Júlio. Mecanismo de defesa e paixões, coisa que a gente quase não tem, né? O que a psicanálise chama de defesas, o espiritismo chama de paixões. Ambas pedem integração. Então a gente identifica projeção, o que significa intolerância a julgamento. Qual é o caminho da integração? Reconhecer no outro o que é nosso. E aí vai, racionalização é o orgulho disfarçado. Admitir o erro sem justificativa. Negação, apego, apatia espiritual. Olhar a realidade com coragem. Olhar a realidade com coragem não é todo mundo que está disposto a fazer, mas é necessário. Porque é assumir aquilo que você produziu. Ó, é meu, segura que o filho é seu. Pega e embala, e leva o danado. Descolamento da raiva, ira não elaborada, rastrear a emoção e sua origem. É fazer um trabalho de buscar aonde está, de onde surgiu isso. Formação reativa, hipocrisia, vaidade, ser autêntico, não apenas bom. Mas autenticidade não significa violência, não significa agressividade, né? Porque tem gente que para ser autêntico sai de baixo, né? Então não é por aí. A gente pode ser amoroso com autenticidade. O defeito não reconhecido vira destino. O defeito reconhecido vira degrau, porque você adquire consciência e vai para o outro nível. Ora, por que sofremos? Né? É só ir na Universal que você vai saber o porquê. É o lema da Universal, é esse: para de sofrer. Né? Com certeza você pode ter um afago, mas não vai ter a solução se você não fizer o que é necessário. E isso não é só na Universal, é no Centro Espírita, na Igreja Católica, no Templo de Umbanda, é em qualquer lugar que você for. Né? Infelizmente a gente vive uma sociedade que quer fazer pergunta com a divindade. Né? Eu dou isso, você me dá aquilo. Né? Por isso que a Soraya
a espírita, a espírita, traga o seu amor em 24 horas, dou garantia. Não, pessoal, é Soraya, não é Soraya, não. Pode haver uma dificuldade de entendimento, né? Mas vamos lá, por que sofremos? Resposta espírita com a linguagem psicológica. Evitação do autoconhecimento. A alma cria situações que nos forçam ao que evitamos olhar, né? O sofrimento, frequentemente, é o retorno daquilo que recusamos integrar. O inconsciente age como destino, né? Então, é isso. A gente vai jogando para o lado, e aquilo vai incomodando. Um dia vai ter que resolver. Crescimento pós-traumático. A psicologia positiva demonstrou a crise, quando atravessada com suporte e sentido, eleva. Kardec diz o mesmo. Provas bem enfrentadas aceleram a evolução espiritual. Padrões que se repetem. Jung chamou de complexos os padrões inconscientes repetidos, que é o caso de Joana que eu falei. No Espiritismo são causas e efeitos que atravessam vidas. A repetição sempre aponta para algo não resolvido. Então a gente vai empurrando para debaixo do tapete, um dia o tapete vai para aquela montanha. Aí você vai ter que resolver. Missão e chamado. Frankl, né? O sofrimento consentido é suportável. Kardec, muitas dificuldades são missões escolhidas pelo próprio Espírito. Para que isso está acontecendo, muda o campo inteiro. Então, para que isso está acontecendo? Né? Por que a gente está passando por alguma situação? Não é por quê? Porque é orgulho, né? Por que comigo? Por que não comigo? Somos todos irmãos, estamos no mesmo barco. As dificuldades é que mudam, mas a gente precisa entender para quê. Né? Vamos. Resiliência. O que a ciência descobriu, o Espiritismo sempre ensinou. Resiliência não é ausência da dor, é atravessá-la com sentido. Né? A gente não tem como fugir das dores. A gente pode fugir do sofrimento. Isso sim. Mas da dor é inevitável. A gente vai ter que passar por ela. Se a gente tiver um propósito consciente, uma missão encarnada, né? Quem sabe porque vive, resiste ao sofrimento. O Espírito planejou sua encarnação com propósito. A crise nunca é sem razão. Nós temos uma rede de suporte emocional dos desencarnados. E é importante que a gente também estenda essa rede para os encarnados. A gente deve procurar pessoas que possam agregar valor para a gente, né? Nos auxiliar, que tem um nível de conhecimento maior. Dizem na área comercial que você deve andar junto daqueles a quem você está espelhando, a quem você quer chegar no nível, para que você possa então executar aquilo que você quer. Então a gente precisa, por exemplo, buscar no centro espírita o apoio da espiritualidade desencarnada e encarnada, né? Constituir apoio solidário no meio que a gente acredita, que a gente vive. É muito importante, porque na hora que aperta, você tem aonde buscar um socorro. Quem pode fazer terapia, ótimo. É muito bom, recomendo. Né? Mas nem todo mundo pode. Mas às vezes você conversa com um amigo, você desabafa. Você vem aqui antes da doutrinária, senta do lado da Iracema e conversa, e pronto, você já pôs para fora, já aliviou o seu problema. E aí você pode até ter uma percepção, um insight de como resolvê-lo. Oração, meditação e exame de consciência são ferramentas importantíssimas para a gente poder aplicar no nosso dia a dia. Né? Meditar sem aquela visão de que meditar é se ausentar de pensamento. Isso é quase impossível para o nosso nível evolutivo aqui ocidental. Lá para o Oriente ainda se pode encontrar, né? Pessoas
pessoas que são dedicadas a isso e conseguem. Mas aqui é muito difícil, porque a gente pensa demais, né? Geralmente a gente pensa demais com qualidade de menos. E aí dá um casamento horrível, né? Então a gente precisa melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, vigiá-los no nosso dia a dia e tentar buscar, através de meditação, de mantra, de músicas mais elevadas, de frequência elevada, para você poder ter um equilíbrio maior. E mesmo assim você vai correr o risco de acontecer coisas que tiram o equilíbrio emocional. É natural isso. É você, lembrando disso, é tome de respiração, que não paga nada, 0,800. Né? Começa a respirar profundamente 2, 3 minutos, você volta ao seu equilíbrio emocional. Né? Isso não sou eu que estou falando, não é astrologia, é a ciência que está comprovando aquilo que a gente já sabe. Caridade, virtude espírita e saúde psicológica. Agir com generosidade ativa o sistema de recompensa cerebral, reduz a ansiedade e aumenta o sentido de vida. Né? Ansiedade é algo que está acometendo muita gente por aí. Né? A diferença de uns para outros é que alguns já conseguem reconhecer que está ansioso. E a ansiedade, inclusive, engorda. Acho que é por isso que eu aumentei as minhas medidas. Muita ansiedade. Aí a gente começa logo a mastigar. Então, a gente precisa tentar controlar esse processo. E a gente só faz isso quando a gente descobre ele. O que é a ansiedade? É você pensar demais no futuro. É viver no futuro. Assim como depressão é você voltar para o passado. São dois lugares que não existem e que a gente não consegue resolver nada. É no futuro e no passado. A gente só resolve no aqui e agora. Né? Caridade do coração. Oxitocina e dopamina ativadas pelo altruísmo genuíno. Amar sem julgamento eleva o espírito que pratica mais do que o que recebe. Né? Então, quem está fazendo, eu participava de um grupo de distribuição de sopa, eu sempre falei, olha, o beneficiário não é que vai receber a sopa. O beneficiário somos nós que estamos entregando, que a gente está resgatando. Né? A gente está acolhendo aqueles que a gente largou pelo caminho. Então, quem dá é o primeiro a receber, assim como quem fala é o primeiro a ouvir. Né? E os ouvidos mais próximos são da gente. Caridade das ações, serviço ao outro aumenta a autoestima, senso de competência e bem-estar. Cada gesto concreto de ajuda é missão cumprida, crédito evolutivo acumulado. Caridade das palavras, né? Comunicação não violenta, fortalece vínculos e reduz conflito crônico. Falar, né? Falar que constrói. Falar no que constrói. A palavra tem força de curar ou ferir no plano espiritual. E a gente sabe que a palavra é energia. Né? Caridade do pensamento, neuroplasticidade, praticar compaixão muda a estrutura do cérebro. Pensamentos, preces de paz têm força real no plano espiritual. Não são metáfora. Oi? Ah, fechou. Tá. Aí nós temos aqui algumas práticas integrativas, né, que a gente pode colocar no nosso dia a dia e fazer para que a gente possa obter um resultado melhor. O obsessor derrubou, o obsessor está terrível hoje. Né? Então, a gente pode utilizar isso a nosso favor, né? Praticando isso. Ruminação é aquele negócio de ficar reclamando, né? É o que o cavalo faz, né? Ele fica mastigando. A gente, eu sei que vocês não fazem isso, né? Porque assim ninguém faz isso. Mas é um perigo a gente cair. Pensamento é uma energia muito forte, ela muda, né? Ela muda a nossa saúde física, então a gente precisa tomar conta.
exame de consciência como técnica psicológica, né? Então, Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele dá um roteiro do que fazer para poder entender se as coisas, as ações, as atitudes que ele tomou durante o dia foram boas ou não, né? Cada um de nós pode, ao final do dia, tentar fazer essa visitação àquilo que a gente fez e analisar se o que a gente fez foi legal a partir do momento em que alguém fizesse a mesma coisa conosco. Se ao invés daquilo que eu fiz com o outro fizesse comigo, como é que ia ser? Eu ia achar legal? Ia achar bacana? Se sim, está tudo bem, se não, eu preciso reavaliar, né? Acabou. Está cheio de gente aqui falando que acabou. Quando eles estavam falando, ninguém falou nada, entendeu? Agora, relacionamento com o espelho da alma e por aí, infelizmente, não vai dar nem para tocar música, porque ficou extenso. Mas, acho que é um caminho que a gente pode analisar, pode pensar, para poder tentar, né, aplicar, né? Como eu disse no começo, não é fácil, mas quanto mais tempo a gente protela, mais difícil fica, né? Então, eu espero que vocês consigam colocar em prática para vivenciar. Piedade, Piedade? Tem piedade de nós. Piedade, tenha piedade de nós, apareça. Isso. Então é isso, minha gente. Obrigado pela atenção de vocês, né? Espero que possam contribuir aí para que a gente faça esse trabalho. Mas posso dizer de cátedra que é muito importante, né, esse trabalho de autoconhecimento, esse trabalho de transformação, porque é um benefício que a gente às vezes não se dá conta, mas ele é grandioso. Restauradoras, a presença divina se aproximando. Gente, vamos lá. Hoje foi um dia atípico. Nós pedimos até desculpa à Peroba, que nós pegamos bastante o tempo dele, mas foi por uma boa causa. Eles, nossos anjos guardiões, estejam conosco. Nos ilumine a caminhada desta casa.